Amém. Shalom, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma Masterclass. Estamos aqui na nossa Maratona Zerut, trazendo para vocês um pouco do conteúdo de cada um dos trabalhos que nós temos desenvolvido já há alguns anos. Alguns alunos já fizeram alguns dos nossos cursos, outros não. Então, essa oportunidade de você conhecer um pouquinho do que nós trabalhamos aqui. Hoje a gente vai estar conversando sobre tempos determinados, um assunto muito interessante, muito legal. Vamos fazer só uma breve palhinha do que é esse trabalho, porque é um curso de 12 aulas, né? É uma aula falando de cada mês especificamente, de cada tribo, de cada bênção, e é muito interessante. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, bem pouco mesmo, sobre o que é esse trabalho, para que você receba aí, né, desse pouquinho já vai receber bastante coisas, tá bom? Então, quero convidar a pastora Vanesca para estar abrindo aqui para nós. Shalom, graça e paz. Coisa linda, né? Nós estarmos aqui numa segunda-feira, depois de muita correria, estarmos reunidos, né, para buscar mais conhecimento. E eu gostaria de abrir essa masterclass com uma palavra que está em Gálatas 4:4. Todos me ouvem? Sim? Fala assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estavam debaixo da lei, a fim de reconhecermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o espírito de seu filho, que clama: Abba, Pai. Então, é perfeito o tempo, a plenitude do tempo de Deus. Eu creio que as coisas em conexão entre céus e terra, as coisas acontecem muito mais rápido, de uma forma plena, verdadeiramente. Então, eu quero mesmo te incentivar, abra seu coração, tenha desejo do conhecimento que você vai receber hoje, porque é muito bom andarmos alinhados com o tempo de Deus e o tempo da terra. Amém? Fecha teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer nessa tarde, finalzinho de tarde, começo de noite, Senhor. Pai, nós sabemos que o teu relógio, ele é perfeito, que tu deixou para nós aqui na terra, Senhor, tempos e estações determinadas, Senhor, para cada propósito. E que nessa noite, Espírito Santo, tu venha nos trazer a luz do entendimento desses tempos e dessa estação, aonde nós nos encontramos, Senhor. Pai, que haja clareza, que a nossa visão espiritual ela seja aberta, que o nosso entendimento, que os nossos ouvidos sejam abertos nessa noite para ouvir, assim como nós aprendemos ontem, Senhor, na palavra, que nós devemos entender como nós ouvimos. Então, Senhor, eu te peço uma guarda redobrada sobre a vida do Marcelo, sobre a casa dele e sobre cada vida que está aqui nessa noite, Senhor, que nós venhamos sim, Pai, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para este tempo em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém, amém. Amém, gente. Glória a Deus. Eu vou dar uma acelerada aqui, uma corrida para a gente poder compartilhar o máximo de informação aqui. Seja bem-vindo, pastor Willis, Vera, pastora Cirlei. É Cirlei ou é Shirley? Shirley, né? Pastora Shirley. Vou falar errado. Vânia, querida, Meire, minha cunhada Thaís, Luciene, sejam bem-vindas. A gente, a gente vai começar aqui e depois vai ficar gravado. Os que não pegarem esse início, pega depois.
lá no YouTube. Bom, tempos determinados, é o mesmo título que tempos e estações. É um treinamento que nós temos de 12 aulas, onde nós abrangemos a bênção de Deus, os tempos determinados de Deus para cada mês. Deus, ele é totalmente organizado. O nosso Deus é um Deus intencional. Ele não fez nada sem intenção. Ele não criou números, cores, lugares, nada sem intenção. Tudo tem uma intenção. E é interessante que nós já lemos várias vezes alguns versículos que eu vou ler aqui, mas talvez a gente nunca parou para entender que esses versículos estavam falando de tempos determinados. O que são tempos determinados? É tudo aquilo que Deus já, vamos dizer, predestinou na eternidade, e isso tem que acontecer nesse tempo, nessa estação. De tempos em tempos, a glória dele precisa ser manifesta, o legado precisa ser passado, a bênção geracional precisa acontecer. Isso tem um tempo determinado debaixo do céu. E aí eu quero começar lendo com você Salmos 90, o versículo 12. Salmos 90, o versículo 12. A minha versão diz assim, ó: então ensina-nos a numerar, em outras versões vai dizer a contar os nossos dias, para que possamos aplicar nossos corações sábios. Então o salmista está aqui fazendo uma oração, é uma oração de Moisés, inclusive. Ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, ensina-nos, Senhor, a administrar os nossos dias. Ensina-nos a não perder tempo com os nossos dias. Nós não somos aqueles que foram trabalhar hoje, batendo a mão na testa e dizendo: meu Deus, que segunda-feira. Amém, igreja? Amém. Ninguém hoje foi trabalhar reclamando da segunda-feira, porque a segunda-feira é uma bênção nas nossas vidas. Assim como a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, todos os dias são dias de bênçãos na nossa vida. Então, eu e você não devemos nem atrasar, nem querer que atrase, nem querer que adiante cada dia. Nós devemos viver um dia de cada vez e viver bem. Então, eu acredito que essa oração de Moisés é: Senhor, ensina-me a viver plenamente este dia. O nosso dia hoje acaba às 0 horas. Às 0 horas muda o turno, trocam-se os anjos, mudam-se os portais, trocam a guarda de anjos, troca a atmosfera, muda o nosso ânimo, o nosso humor. Meia-noite muita gente já está dormindo. Presumo eu que muitos aqui já estão dormindo. Alguns não, então alguns vão trocar de turno junto com os anjos da meia-noite para frente. Então nós precisamos entender que Deus tem um tempo determinado. Então Moisés ele ora nesse versículo: Senhor, ensina-me a numerar os meus dias. Para quê? Para que eu possa aplicar o meu coração sábio, para que eu e você não venhamos de forma alguma perder o nosso dia, nossa hora, nossa ida, nossa volta. Amém? E o segundo versículo que eu quero ler, que a gente também fala bastante nesse treinamento, é Daniel 2, versículo 21 e 22, que é uma base praticamente desse treinamento sobre tempos determinados. Daniel 2, 21 e 22 diz assim: e ele muda os tempos e as estações. Olha aqui, é Deus quem muda os tempos e as estações. Ele remove reis e ele estabelece reis. Ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Versículo 22. Ele revela as coisas secretas e profundas. Ele sabe o que há na escuridão e a luz habita com ele.
Então, aqui nesses dois versículos, a gente já tem esse entendimento de que Deus é o Deus que muda os tempos. Deus é Deus que pode abreviar tempo. Deus é o Deus que pode alongar um tempo. Ok? Então, isso aqui está, né, mostrando para nós que o nosso Deus ele tem o poder de abreviar um tempo, de esticar um tempo. Lembra quando Elias ora e o sol para? Quem foi que segurou aquele sol? Foi Deus. O profeta ora e fica 3 anos e meio sem chover. Quem foi que trancou aquele céu? Deus dá um comando para Noé e enche a terra de água. Quem foi que estabeleceu aquele tempo de inundação na terra? Foi o nosso Deus. Então, o nosso Deus, ele é dono de tudo, ele muda os tempos, ele muda a atmosfera, ele muda qualquer coisa. E algo interessante que nós também temos estudado e entendido, né, cada tribo ela tem a sua unção específica. E a tribo de Issacar é a tribo que Deus separou e colocou neles a sabedoria sobre os tempos e as estações. Das 12 tribos, Issacar eram os astrólogos, vamos dizer assim. Issacar era os que estudavam astronomia, estudavam as estrelas, estudavam a lua. Provavelmente foram eles quem desenvolveram os calendários, foram eles quem desenvolveram o ensino a respeito das estações, eram eles quem dizia ao povo de Israel a hora de sair para a guerra, a hora de plantar, a hora de colher, a hora de se guardar. Sabe como a formiga que vai juntando alimento no verão e no inverno ela se guarda? Exatamente isso. A tribo de Issacar eram esses filhos que eram dotados de conhecimento. E aqui em 1 Crônicas 12, no versículo 32, 1 Crônicas, versículo 12, capítulo 12, versículo 32, Abraão, seja bem-vindo. Diz, e dos filhos de Issacar, os quais eram homens que tinham entendimento dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer. Os cabeças deles eram 200, e todos os seus irmãos estavam sob o seu comando. Então, para Israel levantar um pé para fazer qualquer coisa, era a tribo de Issacar quem dava o aval se ia ser abençoado, se não ia. Por quê? Porque eles conheciam os tempos. Eles conheciam, não só, gente, de olhar para o sol, olhar para o céu e ver que tinha uma grande nuvem e falar, olha, não sai para guerrear porque vai chover e guerrear na chuva a gente vai perder. Não era só isso. Era um discernimento aguçado do próprio Espírito de Deus para que o povo não perecesse. E um último versículo, um último capítulo que eu quero dizer antes da gente entrar aqui no nosso estudo é a divisão das tribos e das suas responsabilidades. Você vai encontrar em 1 Crônicas 27. Em 1 Crônicas 27, a gente tem todas as informações de como foram separadas as responsabilidades de cada uma dessas tribos. Todas elas tinham as suas importâncias, todas elas governavam nos seus meses. E aí é um assunto um pouco polêmico, eu não estou aqui para te trazer um signo evangélico, um signo gospel, ok? Mas foi exatamente a partir dessa organização de Deus com as tribos, que governava em cada mês, que tinha uma bênção voltada para cada mês, que veio a cópia dos signos dos zodíacos. Né? Então, nós entendemos, nós estudamos há muitos anos, eu não vou conseguir trazer para vocês todas as informações aqui, mas você pode, terminando aqui a live, eu quero que
que gosta de estudar, pesquise, vá atrás, não precisa ficar só com o que nós falamos. Mas cada tribo governa um período dos meses. Então, Deus administrou o seu povo para quê? Para que tudo fosse bem sucedido, para que tudo que as tribos realizassem fosse bem sucedido. Então, cada uma dessas tribos governa um mês, governa um período, e foi exatamente daqui que foi tirada a cópia dos signos do zodíaco, tá bom? Então, dentro de cada mês existe uma bênção. Dentro de cada mês existe um cuidado. Dentro de cada mês existe em alguns meses existe uma consagração, existe algumas atitudes que precisam ser tomadas. Então, a gente, dentro desse treinamento aqui do Tempos e Estações, a gente fragmenta bastante as informações, porque é muita informação, gente. Nas 3 horas de aula que a gente dá, a gente não consegue falar tudo que tem no material didático que os alunos recebem, porque realmente é muita informação. Então, aqui é uma pequena introdução do que nós trazemos neste treinamento. Então, vamos lá. Se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem anotar, no final, se der um tempinho, eu respondo, senão depois você pode mandar no nosso WhatsApp, no meu WhatsApp, no grupo, e a gente vai procurar tirar a sua dúvida, ok? Então, tempos determinados. Quando a gente fala de tempos determinados, a gente fala do direito e o poder de um acesso. Nós entendemos que as semanas, a nossa semana a gente tem aí 7 dias, ok? 7 dias fecha um ciclo. Então a semana começa no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, fechou um ciclo. São 7 dias. Tanto que às 18 horas da sexta-feira, Deus dá um comando aos filhos: descansem. Se vocês trabalharam 6 dias, descanse o sétimo. Se você trabalhou 5 dias como eu, glória a Deus, trabalha de segunda a sexta e descansa. Aleluia. Você que trabalha ao fim de semana, você não está em pecado, tá bom? Mas Deus deu comando para que nós fizéssemos pausas, pequenas pausas. Esse dia de pausa, para quê? Para estar com a sua família, para presentear a sua família, para sentar, para falar das coisas de Deus, fazer a sua célula familiar, ter o seu tempo com a sua família, não fazer nada, não fazer obra nenhuma, não limpar casa, não. E eu não estou falando aqui que é para deixar sua casa suja, pelo amor de Deus, mas é um tempo que você precisa estar com a sua família. Né? Aqui em Jundiaí nós temos o costume de termos o nosso tempo, cada um com a sua família. Então Deus não quer que a gente finalize um ciclo cansado para começar outro ciclo mais cansado. Então ele dá um comando para o homem: olha, se você trabalhou 6 dias, no sétimo, não faça nada, descanse. Descanse, porque eu quero você revigorado para o próximo ciclo. Né? Então, de 7 em 7 dias se fecha um ciclo. E aí nós temos aqui uma palavra em Apocalipse 21, que eu quero ler rapidinho. Apocalipse 21 já está bem lá no finalzinho. Estou falando muito rápido, estou, né? Tá tudo bem, gente? Tá dando para acompanhar aí? Ok. Apocalipse 21, do versículo 12 até o 14, diz assim: E tinha um muro grande e alto, e tinha 12 portões, e nos portões 12 anjos, e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao leste, 3 portões, ao norte, 3 portões, ao sul, 3 portões, e ao oeste, 3 portões. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, a gente tem aqui quase que uma numerologia evangélica, tá? Em nome de Jesus, não se escandaliza. O nosso Deus é intencional e ele trabalha com números, ele trabalha com medidas. Os judeus,
eles estudavam através da Cabala os números para contar os dias, as semanas, os meses, enfim, todas essas informações que nós temos na Bíblia. E, infelizmente, no decorrer da história dos judeus, devido às tantas destruições que eles passaram, os tantos aprisionamentos, eles entraram em conflito com a própria fé. E a maioria deles se perderam na sua essência. Então entrou o misticismo e tudo aquilo que era uma essência de Deus acabou se tornando muito misticismo. Então, o muito que você conhece de misticismo hoje saiu dali da Cabala, saiu dali do judaísmo. Então, a gente vê que a própria astrologia, que trata dos signos, é um estudo que saiu bem ali dessa confusão de informações daquilo que era santo, mas que se misturou, que se tornou profano e, infelizmente, virou a boa parte da matéria da nova era que nós conhecemos hoje, saiu dali da Cabala. Então, quando a gente lê aqui Apocalipse, a gente vê algumas informações muito importantes. 12 portões, né, com os nomes lá das tribos. 12 nomes das tribos. 12 alicerces com os 12 nomes dos apóstolos. Deus é um Deus de memorial. O nosso Deus trabalha com memorial. Marcelo, o que é memorial? É algo que você olha, que você vê e que você lembra, que te arremete a algo. As ofertas que nós levamos no altar, na igreja, são memoriais diante de Deus. As orações que você faz, elas ficam como memorial diante das cortes celestiais. As consagrações, as festas bíblicas que nós celebramos na igreja são festas memoriais, são festas que nós celebramos e, quando celebramos, lembramos do que Deus fez, lembramos de onde Deus nos tirou, lembramos das bênçãos que cada uma dessas festas liberam sobre as nossas vidas. Aqui em Jundiaí, nós celebramos as 3 principais festas bíblicas, que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, que são festas perpétuas, não são festas dos judeus. A Bíblia fala que são festas do Senhor. E ele pede que toda a terra celebre, que todas as nações celebrem. Para quê? Para que a gente lembre de onde Deus nos tirou. Na Páscoa, nós lembramos que Deus um dia nos tirou da terra do Egito. Deus nos tirou do mundo, nos tirou do pecado, nos salvou, nos libertou. Páscoa fala de libertação. Ele nos tirou do jugo de escravidão onde nós estávamos. Eu e você éramos prisioneiros. Nós estávamos presos no pecado, nós estávamos presos lá no Egito, que simboliza hoje todo lugar que está fora da presença de Deus. E 50 dias após a Páscoa, nós celebramos Pentecostes. Pentecostes é a festa da primeira colheita, é a festa das semanas, é a festa das primícias. É tempo de primiciar a Deus, é tempo de consagrar tudo aquilo que é primeiro na sua vida, é tempo de consagrar. É tempo de se alegrar, porque Deus permitiu que você plantasse e você colhesse. Deus permitiu provisão na sua vida. E é nessa semana dessa festa que acontece a descida do Espírito Santo, que muitas pessoas celebram apenas a descida do Espírito Santo, mas tem todo um contexto, não é só a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo acontece na semana dessa festa. E aí, mais para frente, uns 3 meses para frente, a gente celebra Festa dos Tabernáculos. Festa dos Tabernáculos também tem várias simbologias. É a festa da última colheita, é a festa onde a gente vai buscar chuva espiritual para que nas nossas próximas plantações a terra seja fertilizada, a terra esteja pronta para que o nosso fruto cresça, e também é a festa que anuncia a volta do Messias, que é a volta de Jesus.
Então, são festas de muita alegria. O nosso Deus é um Deus festeiro. O nosso Deus gostaria que você mais sorrisse, mais se alegrasse do que chorasse. Há quem vá para os cultos e se não chorar, não foi culto. Tá tudo bem, né? Os melancólicos aí, Deus te abençoe. Eu sei que você precisa dar uma choradinha todos os dias, tendo culto ou não. Não é verdade? Os melancólicos têm que chorar um pouquinho todo dia, senão não tá bom. Mas o nosso Deus, ele quer que eu e você venhamos mais celebrar, mais nos alegrar do que nos entristecer. Não que todas as lágrimas sejam de tristeza, não é isso. Mas é que ele quer que eu e você venhamos celebrar festa, que nós venhamos entender que o nosso Deus é aquele Deus que nos coloca mesmo para cima, é aquele Deus que quer que nós venhamos chegar no propósito onde ele quer que nós venhamos chegar. Então, nós celebramos essas festas e cada vez que a gente celebra essas festas é um memorial, a gente lembra do que Deus fez. Glória a Deus, não estou mais lá no Egito. Glória a Deus, o Senhor é a minha provisão. Glória a Deus, Ele é a chuva sobre as minhas plantações. E nós estamos clamando aqui, Baruch Rabá, chama Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Jesus, Yeshua HaMashiach. Então, tudo isso existe para quê? Para que nós venhamos cumprir o propósito dos céus aqui na Terra. A Terra, ela é um espelho, ela foi fundamentada é, com base em tudo aquilo que existe no céu. No céu existem fazendas, existem plantas, existem rios, tudo aquilo que existe aqui na Terra também existe no céu. E o tabernáculo é um desenho daquilo que já existe nos céus. Então, quando Deus manda Moisés, manda os seus filhos desenharem o tabernáculo, construírem os tabernáculos, construírem as tendas, até chegar lá ao templo de Salomão, tudo isso é um desenho daquilo que já existe no céu. E tudo é para revelar a sua glória, tudo é para revelar o seu poder, a sua unção. Então, quando a gente se aprofunda na palavra de Deus, a gente vai entender que tudo está conectado. É como uma linha de tricô que você vai, né? Quem faz tricô, e não sei quem das mulheres aí conhece um pouco de tricô, mas você vai puxando, quando você começa a fazer, parece que não tem forma, e depois você vai desenvolvendo aquilo, quando você vai ver, você faz uma peça linda. Então, tudo que está na palavra de Deus, quando a gente vai observando os detalhes, a gente vai vendo que não existe Velho Testamento e Novo Testamento. Sim, está assim para que a gente entenda, mas a Bíblia toda ela se completa. Tudo que está lá no início completa o que está aqui no final também da palavra de Deus, e a gente começa a entender os propósitos de Deus para nós. E aí, aqui em Isaías 60, versículo 18 a 20, diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de devastação, nem de destruição nos teus termos, mas os teus muros chamará salvação. O porquê eu estou lendo Isaías 60? Porque nós acabamos de ler Apocalipse falando de uma estrutura. O céu tem toda uma estrutura, tem muros, tem portais, tem portas, ok? E as tuas portas, louvor. O sol não será mais a tua luz durante o dia, nem pelo esplendor da lua te iluminará, mas o Senhor será para ti a luz perpétua. E o teu Deus será a tua glória. Teu sol não mais se porá, nem a tua lua se retirará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto terminarão. Então, João agora começa a descrever esses portões chamados de louvor. Nesta sessão da descrição de João, lá em Apocalipse, o número 12 é muito predominante. Tudo a gente vê ali o 12. O número 12 é o número da perfeição eterna e representa o povo de Deus separado para o seu uso
e compartilhará a eternidade com ele. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Nessa visão, 12 nos ajuda a entender que estas portas estão reservadas para o uso do povo de Deus. O número completo deles que formarão a cidadania nesta cidade eterna. Então, existem 12 portões que dão acesso ao povo de Deus à cidade. Esses portões dão acesso a todos nós. E quando a gente fala de tempo determinado, se lembrando dos 12 meses, cada mês, para cada mês, Deus tem uma novidade de vida para mim e para você. Para cada mês, nós temos uma novidade de Deus. Em cada porta, um anjo está presente, guardando a porta de intrusos, bem como os querubins colocados na entrada lá do Éden para guardar o Éden, lá em Gênesis 3:24. Quando Deus constrói o Éden, ele coloca guarda. Deus, quando sonhou comigo e com você, ele colocou nas nossas vidas guarda. Você está guardado, sabia? Sabia que você está guardado? Mesmo você que talvez esteja aí se sentindo sozinho diante da sua guerra, diante da tua luta, quer dizer que tem um anjo na porta da sua vida, um anjo na porta da tua casa. Ninguém entra e ninguém sai se Deus não permitir. Então, cada um dos 12 portões tinha um dos nomes das 12 tribos de Israel. A nação espiritual de Deus de Israel, aqueles que creram em Cristo, é representada em sua totalidade por esses 12 nomes. Isso nos mostra que a cidadania de Israel espiritual tem acesso a esta cidade. Ninguém que seja descendente espiritual de Abraão, uma vez enxertados, somos descendentes adotados e com direitos. Então, nós não somos judeus, nós somos enxertados na videira, ok? A parede tinha 12 fundamentos, cada um com o nome de um dos 12 apóstolos. O número completo dos santos do Novo Testamento é representado pelos nomes dos 12 apóstolos que Jesus separou. Lembre-se que cada portão tinha o nome de uma das 12 tribos, ok? Quando vemos isso juntos, podemos ver que os habitantes dessa cidade incluirão todos os santos, tanto da época do Antigo Testamento quanto da época do Novo Testamento. E eu e você fazemos parte disso, amém? Também podemos ver que o ministério dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos do Novo Testamento, formou um fundamento, a mensagem do Evangelho, e abriu a salvação para todo o povo de Deus. Então, quando a Bíblia fala de fundamento, fala dessa base, que é o Evangelho que chegou até mim, até você. E nós estamos construindo, edificando o corpo de Cristo. Amém? Amém, gente? Vocês estão entendendo? Eu sei que eu estou falando bastante rápido. Está entendendo, pastora Shirley? Está tudo bem aí? Não está bagunçado? Amém? Efésios 2, 19 e 22 diz assim: já não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, e são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra de esquina. Jesus é o nosso fundamento, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também nós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Acessar esse portal de cada mês, gente, é um direito de quem está enxertado na videira, que é Cristo. Deus tem liberações para a sua vida neste período profético. E a fé, ela é uma chave de acesso. Um dia, dando aula, uma aluna perguntou assim, mas Marcelo, por que todas as igrejas não falam sobre isso? Por que todas as igrejas não ministram sobre esses acessos, não ministram sobre esses meses, não ministram sobre essas festas? Nós temos um entendimento aqui na Zerut. Para cada igreja,
Deus tem um chamado. Para cada igreja, Deus tem uma atmosfera e uma revelação. E o que nós aprendemos e entendemos, você deve caminhar na revelação que chega até você. Se a revelação chegou até você, você precisa caminhar nessa revelação. Se ela faz sentido, porque para muitas pessoas que já frequentaram o nosso ministério, muitas pessoas não entendiam, ou talvez esse caldo era muito grosso para ela entender. Às vezes, estou falando de cristãos que são mais pastorais. O que é um cristão pastoral? São aqueles que transitam na parte pastoral do evangelho, pastoral. O apostólico desbrava caminho, traz a revelação, se move no profético, governa ambientes, governa geografias. Então, pode ser que nem todas as igrejas se movem no apostólico. E não há condenação nisso, está tudo bem, está tudo certo. Nós somos uma igreja apostólica que governamos os ambientes, as atmosferas, e entendemos que Deus nos deu unção para influenciar, e influenciar bem, não maltratar, não humilhar, não. Nós entendemos, nas nossas turmas, nós temos alunos de várias frentes de igreja. Nós temos alunos que são tradicionais, temos alunos que são presbiterianos, temos alunos que são pentecostais, temos alunos da parede preta, da parede branca, da parede cinza, está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. O importante é você viver aquilo que Deus chamou você para viver. Amém? Então, se de tudo que você está ouvindo aqui, alguma coisa não fizer sentido para você, está tudo bem. Fique com aquilo que vai trazer edificação para você. Amém? E é impossível nós falarmos de tempos determinados sem declarar Eclesiastes 3, que todo mundo conhece. Há um tempo determinado debaixo do céu, do sol, para todas as coisas, não é verdade? Tempo de colher, tempo de plantar, tempo de viver, tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, e toda aquela palavra que nós conhecemos. Estima-se que Eclesiastes foi escrito oficialmente para leitores cujos interesses não eram os mesmos do povo considerado comum. O autor propõe assuntos como poder político, busca do conhecimento, sucesso, riquezas, ética, enfim, sentido da vida. Observando tudo isso, é possível que a sua origem se destinava a pessoas de uma elite econômica e de intelectualidade. Então, esse Eclesiastes 3, ele foi escrito por um nível de pessoas, vamos dizer assim, que gostava de buscar a sabedoria, que gostava de buscar o conhecimento, que gostava de ler, de conhecer, de provar. E se isso foi escrito por Salomão, conforme a tradição, ele o escreveu num período de grande prosperidade da nação. E é possível que houvesse uma grande escalada no número de pessoas com acesso às riquezas, que também almejava o poder, o enriquecimento intelectual e sucesso. Nada diferente de hoje. Sabemos que o ser humano ele busca basicamente pelas mesmas coisas. Se nós sentarmos e conversarmos com uma pessoa, a gente vai ver que todos nós estamos aí praticamente atrás das mesmas coisas. E mesmo que Eclesiastes tenha sido escrito para uma classe de pessoas privilegiadas e influentes, suas lições não deixam de ser aplicáveis a todo e qualquer leitor que queira refletir sobre as grandes questões que abarcam o sentido da vida, né? Eu gosto muito de ler tanto Eclesiastes quanto Provérbios. Todo ano eu tenho um santo ritual com Provérbios. Todo ano eu começo meu ano de janeiro lendo Provérbios, porque eu aprendo muito, muito, muito mesmo.
É possível que este livro tenha sido escrito em Jerusalém, Eclesiastes 1:1, era a única sede de poder político e religioso no Templo de Salomão. Eclesiastes no grego significa mestre. Eclesiastes é lido anualmente nas festas do tabernáculo, nas sinagogas em Israel e no mundo, pois há uma importância de trazer ao entendimento que, examinando a vaidade e a futilidade da sabedoria, da educação, do conhecimento, do prazer, da felicidade, do poder, da influência e da religião, o livro inclui que a vida não tem sentido a menos que esteja centrada no devido respeito e reverência a Deus. Então, ou seja, tudo não faz sentido se não reverenciar a Deus. Nem a riqueza, nem a pobreza, como alguns fazem o voto de pobreza, né? Tudo que não reverencia a Deus, para eles é vaidade. É vaidade. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Ok. O tom do livro de Eclesiastes, ele é um tom triste, enlutado e depressivo, sugerindo que essas reflexões teológicas são de uma pessoa mais experiente, né? Claro, você vê lá falando vaidade, vaidade, tudo é vaidade, a pessoa já está com o pé na cova, com certeza. Mais velha, cuja vida não fez sentido por não confiar em Deus. Eclesiastes 1:3. Enquanto a vasta riqueza, o prazer em abundância e as condições ideais do trabalho têm valor temporário. O mestre ensina que todas essas coisas só têm valor duradouro quando a vida é vivida em obediência a Deus. Não está errado, né? Não estou aqui desprezando ou dizendo que está errado de forma alguma. Eclesiastes traz para a gente esse ensino sobrenatural. Às vezes a gente conversando com alguém mais pé na cova, não é, Meire? As pessoas, quando estão mais velhas, já não vê a hora da volta de Jesus, já fala que não tem necessidade de ficar trabalhando tanto, de buscando riqueza, porque a pessoa já está ali velhinha, né? Então, para ela, as forças do corpo já acabaram, então, para elas não fazem mais sentido. Mas, para quem já está mais jovem, né? Para quem é mais jovem, ainda não. Então, Eclesiastes traz todo esse cenário para nós. E o que é o nome, gente? Que nós lemos lá em Apocalipse 21 e sobre os nomes. O que é o nome? O nome é dado para identidade e função. Eu escrevi já um livro que mais dia, menos dia vai chegar até você, que fala sobre o nosso destino a respeito do significado do nosso nome. Então, o nome é dado para identidade e função, mas ambas as características são necessárias. Você é chamada pelo seu nome que foi te dado por alguma razão. Teu pai e a tua mãe te deu o nome que deu por alguma razão. Nem que foi pelo nome de uma novela, como eu acho que foi o meu. Minha mãe pôs meu nome de Marcelo Fernando. Minha mãe sempre foi noveleira. Eu acho que ela tirou de alguma novela, que esse nome composto, né? Marcelo Fernando. Minha mãe, na verdade, colocou todos os nomes compostos em casa. É Márcio César, Marcelo Fernando, Viviane Fernanda, Ana Paula, Rodrigo Batista e Átila Eduardo. É só o nome composto. Então, nós recebemos esse nome por alguma razão. Há sempre um propósito redentivo em seu nome, se você permitir que o Senhor faça o que ele quer fazer em você, né? Faça o que quer fazer, o que ele quer fazer em você. Meu nome era uma cantora, Luciene, olha aqui. Os nossos pais são muito criativos, né? Graças a Deus. Você tem que entrar no tempo de Deus e estar na posição e lugar correto para exercer os dons dinâmicos que estão em você. Tem uma parte do nosso curso de formação profética onde a gente trabalha essa ativação sobre o significado dos nomes e sobrenomes e a gente entende que existe uma palavra profética para todos nós através do nosso nome.
Você deve compreender a importância de deixar Deus intervir na sua vida. Tem gente que eu recebi muitas pessoas nas nossas turmas com trauma dos seus nomes, não gostavam dos seus nomes. Até recebeu uma palavra profética, abriu o coração e hoje ama o nome. Hoje entende que Deus entrou, Deus tinha um propósito ali. Intervenção coloca a sua linhagem sanguínea em ordem. Esse processo não terminou com Deus intervindo com Abraão. Você encontra a mesma coisa em Atos. Estar enxertado no sangue de Cristo é o que forma a nossa identidade. O nosso destino profético está sendo criado agora, no tempo de Deus, para levar-nos ao nosso futuro. Abrace a sua intervenção e entre no plano redentivo que ele determinou para mim e para você. Sabe? Jesus veio para nos devolver de volta para o Pai. E quando Jesus nos devolve para o Pai, nós começamos a receber nomes e adjetivos e tantas coisas que o próprio mundo nunca nos diz. Pelo contrário, o mundo nos dizia tantas coisas que nos afastava desse plano redentivo. E Jesus, ele veio não para restaurar a paternidade, mas para restaurar a nossa filiação. E eu e você, por causa do sangue de Jesus, somos filhos. E quando filhos, nós temos direitos, nós temos heranças, nós temos direito a acessar essas portas, esses portais, essas bênçãos geracionais em cada mês. Se você recebe, se você acredita nisso, se manifeste, diga amém, escreva amém, bata palma, jogue sua cadeira para cima, faça o que você precisar fazer, se manifeste em nome de Jesus, amém? Diga, pastor. A respeito do nome, eu tenho um versículo muito lindo que Deus colocou no meu coração, que é Apocalipse 2:17, que diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, eu acho lindo também esse versículo que fala que Deus nos dará uma pedra branca com um novo nome. Então, é bem profundo a respeito sobre o que você está falando de nome. Então, Sim, Deus já tem esse nome para cada um de nós, para sim, os vencedores, né? é verdade. E isso é tão importante que, mesmo antes de nós atravessarmos essa atmosfera, né, sair dessa atmosfera física para uma atmosfera eterna, a gente tem muitos modelos na Bíblia de que essa questão do nome é tão importante que Deus ele toca em vários nomes na palavra de Deus por conta de um destino profético. Ele muda o nome de Abrão para Abraão. Ele muda o nome de Saraí para Sara. Ele muda o nome de Jacó para Israel. Ele muda o nome de Saulo para Paulo. Então, isso é muito profético. E Isso o próprio Deus é chamado por vários nomes, né? vários nomes, porque Sim. Deus ele é tão grande, tão imenso, que eu acho que todos esses nomes ainda não conseguem definir o que é o nosso Deus tão maravilhoso. Mas para cada necessidade a gente ainda tem um nome para gritar, né? De tão criativo, de tão incrível que é o nosso Deus. Então, o nome ele aponta para um destino, aponta para um propósito. Então, eu entendo que quando o próprio nome das 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, foram nomes proféticos, foram nomes com propósitos para que apontasse para nós o portal de cada mês e trouxesse para nós as bênçãos nos tempos certos, tempos determinados, para que nós pudéssemos acessar como uma chave, né, que é a fé. E aí a gente tem a questão do ciclo da bênção, eu já estou indo para o nosso final. O ciclo da bênção, a palavra de Deus nos dá acesso aos direitos da aliança. Toda aliança traz para você uma recompensa. Você que é casado aí, você que é casada. Eu acho que só tem mulheres aqui, só tem eu e o pastor Willis aqui de homem. Mas você que é casada aí, que ganhou um nominho. Você não ganhou só um nome, você ganhou uma herança. Quero dizer para você, minha irmã, que você está rica.
A aliança te deu direitos. Não existe seu cartão de crédito, é nosso. Não existe sua carteira. Vai sair daqui da sala, seu marido vai querer me matar. É nossa carteira agora. Não é verdade? A aliança, ela dá direitos, direitos de acesso. Entenda, há bênçãos que só são liberadas na aceitação, no acordo da aliança. A Bíblia fala, né? Andarão, pois, dois juntos, se não tiverem de acordo. Há um poder no acordo. Assim na terra como é no céu, ele acontece quando dois estiverem em acordo. O que dois acordarem na terra, concordarem na terra, é concordado no céu. Né? Então, tem um poder aqui que só é liberado na unidade, na união. E eu acho isso fantástico. Em cada mês temos direito de aliança aos quais temos acesso. Minha vida de oração conecta com esses ciclos de bênçãos, encontrado lá em Gênesis 12. Eu amo Gênesis 12 porque foi uma oração que eu tive a oportunidade de fazer junto com a minha família, e eu guardei esses versículos. Quando Deus disse para Abraão, ora, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de você uma grande bênção e engrandecerei o teu nome. E eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E após você, todas as famílias serão abençoadas sobre a terra. Gente, o que é isso? É um ciclo de bênção em uma aliança de um Deus com um homem e a sua família. E a sua família, né? Então, aqui esses 3 versículos, eles nos convidam a quê? A nos comprometer a seguir os comandos de Deus. Quando Deus te dá um comando, seja em que mês for, e você que tiver, claro, você que ainda não conhece esse treinamento e tem desejo, depois nós vamos fazer uma enquete nos nossos grupos. Quem sabe esse ano a gente ainda não abre uma turma para tempos determinados. Para cada mês existem comandos muito específicos de Deus. Se você se comprometer a seguir, você vai ser abençoado. Deuteronômio, eu não me canso de falar, acho que já faz uns 5 anos que eu não paro de falar de Deuteronômio 28. Toda palavra profética, ela está condicionada à obediência, ao seguir. Deuteronômio 28 fala: se atentamente você ouvir a voz do Senhor e obedecer, e não desviar para a direita, não desviar para a esquerda, sabe? Se você cumprir aquilo que está dentro da vontade de Deus, então eu encherei os teus lagares, então eu abençoarei a tua amassadeira, então não te faltará coisa grande nem pequena, e ele vai descrevendo as bênçãos ali. Eu acho incrível. Compartilha. O que é, Luciane? Compartilha o quê? A desse mês por amor. Ah, tá. Depois a gente pode compartilhar sim. Então, esse capítulo convida a gente a nos comprometer a seguir, nos convida também a fazer ofertas. Muitos meses vão dizer para você trazer ofertas. E sabe o que a gente tem aprendido com os nossos líderes? A gente trazer ofertas muitas vezes sobre aqueles que já estão aonde nós gostaríamos de estar. Sabe, quando você visualiza ali um lugar onde você quer estar, então quando você traz uma oferta, quando você se direciona para aquele lugar, a gente entende que a unção que você honra é naquela unção que você prospera. Então, atender a nossa fé aos nossos acordos de aliança. A gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente faz aliança. Em alguns meses do ano, a gente é orientado a rever as nossas alianças. Com quem você tem feito aliança? Com quem você tem andado? Quem são os teus amigos de oração?
Quem são os teus escudeiros de intercessão? Quem são as pessoas com quem você abre a sua vida e ela vai estar guardada? Quem são as pessoas com quem você abençoa, quem você coloca também do seu suor, coloca às vezes da sua finança, das suas doações? Quem são essas alianças? Conheça, aqui esse capítulo também nos convida a conhecer a promessa que nos foi concedida. Deus fez uma promessa para Abraão. Primeiro ele precisava sair. Se ele saísse, Deus ia colocar ele em prosperidade. Então a gente precisa conhecer as promessas de Deus, conhecer também os nossos limites e o nosso tempo. Todos nós temos um limite, todos nós temos um tempo diferente uns dos outros. Volta lá para Eclesiastes. Há tempo que Deus vai mandar você sair, há tempo que Deus vai mandar você não sair. Eu teve tempos na minha vida que Deus falou, Marcelo, vai mudar o número do celular, não vai passar para ninguém. Vai passar só para esses 5 aqui. Vai jogar aquela roupa fora. Vai sair desse emprego. Vai parar de ir na casa de fulano. Não vai mais assistir isso. Vai sair das redes sociais por 5 anos. Gente, ô delícia. Ô delícia é ouvir os comandos do Espírito Santo. Então, e isso não é invencionismo nosso. Isso são coisas que, quando você vai para a palavra de Deus, Deus está lá falando com a gente. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela corta, ela faz divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Né? Então, nesses meses, a gente entende o convite de Deus para muitas ações. Há meses que a gente é convidado a ter mais um período de adoração, de louvor, de vigilância para que a gente possa receber. Há meses que nós somos convidados a esperar no Senhor, a não ir nem para a direita nem para a esquerda, a simplesmente esperar. Esperar. Então, o ciclo de bênção ele é sempre iniciado por Deus nas nossas vidas, quando ele tem um encontro conosco e nós escolhemos a nos comprometer e a seguir com ele. Gente, entende uma coisa, todos nós estamos inseridos dentro de uma parte do corpo de Cristo, mas o meu e o seu chamado ele é particular. Pode ser que o que Deus pede para mim, ele não vai pedir para você, porque não tem nada a ver com o teu chamado. Pode ser que o que ele vai pedir para a pastora Vanesca não tem nada a ver com a Grazi, não tem nada a ver com a Meire, não tem nada a ver com a Doneia. Pode ser que o que ele vai pedir para a Luciene, ele não vai pedir para Renato, e nem para o pastor Willis. A gente já entendeu aqui em Jundiaí que tem coisas que Deus pede para nós que não vai para o púlpito. Às vezes eu fui convidado para ministrar uma palavra e Deus pediu uma consagração minha. Daí eu pego e convido a igreja inteira. Deus não pediu para a igreja, Deus pediu para você. Entendeu? É o teu tempo, é o tempo determinado para você. Em Israel, Deus fazia chamados para todo o povo. Às vezes ele fazia para o povo, às vezes ele fazia só para o sacerdote. Tem palavras lá que falam, chore os ministros de Deus e os sacerdotes do Senhor. Eram sacerdotes. Todo mundo era sacerdote? Não. Eram alguns. Quem podia sacrificar? Sacerdotes e os levitas, quando os sacerdotes já não aguentavam mais matar boi, eram os levitas que iam lá derramar sangue para remir o povo. Então, há coisas que Deus ele vai ser muito categórico conosco, né, Vera? Tem coisa que ele vai falar, Vera, você vai fazer. Você vai fazer isso aqui. Mas Deus, mas fulano, ciclano e bertano. Deus, não, filho, eu estou falando só com você. É com você. Porque o que eu tenho é um tempo determinado com você, né? Marcelo, Oi. posso fazer uma observação? Claro. Eu aprendi algo com o próprio Espírito Santo nessa caminhada do que é para você fazer, que Deus está falando com você. Muitas vezes, principalmente nós que somos envolvidos no ministério, a gente tem o costume de dizer assim, por que só eu? Por que só eu? Por que não chama fulano? Por que não manda ciclano? Por que só eu? E eu aprendi que enquanto é porque Deus ele tem algo para fazer em mim, ele tem algo para liberar por mim, ele quer fazer algo e ele precisa do meu agir como uma legalidade para ele fazer o que ele quer fazer.
Então, muitas vezes a gente perde a oportunidade de Deus cumprir aquilo que Ele deseja, porque nós não temos legalidades, às vezes, para receber o que Ele quer fazer, porque a gente fica assim, mas por que só eu também não vou fazer? Ninguém faz, eu também não vou fazer. Não, não é para todo mundo, é para eu fazer. Então, fique atento com isso a partir de agora. Aquilo que você for convocado para você não é para o outro, ou para o seu marido, ou para a sua esposa, não, é para você fazer. Amém? Sim, exatamente. E aí, para a gente terminar aqui, que a gente ainda tem mais coisas para fazer, vigie os seus alinhamentos no tempo. Vigie os seus alinhamentos no tempo. O que é isso? Você tem que vigiar por sua fé e acordos de aliança. Como você se alinhará com as pessoas? Você não é uma ilha isolada, nem eu. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho, ninguém faz nada sozinho. Nós temos que nos conectar a Deus e com os outros que Ele ordenar que a gente venha andar em alinhamento. Por exemplo, aqui na Escola Zerut, eu, a pastora Vanessa, o pastor Marco, a pastora Lucilene, entramos num acordo, Deus nos chamou para esse propósito e Ele estabeleceu essa escola, estabeleceu esse instrumento para que nós pudéssemos edificar o corpo de Cristo. Servimos na nossa igreja, servimos aqui na internet e servimos pessoas em particular, atendemos pessoas em particular. Nós quatro estamos conectados e alinhados para esse propósito. Só que há outras coisas que a pastora Vanessa, que o pastor Marcos Aurélio fazem, que eles estão alinhados, tipo com a Renata, com o Flávio, com o pastor Gilmar, pastora Wanda, cuidam de casais da igreja. Há coisas que a pastora Lucilene está alinhada com outras pessoas para produzir outras coisas. Eu estou alinhado, vocês estão entendendo? Então, Deus quer que nós venhamos estar conectados com Ele, mas também conectados com as pessoas com quem nós vamos trabalhar nesse tempo, ok? Deus, Ele quer que a gente venha andar em unidade. Depois a gente tem que saber que promessa que nós recebemos. Por exemplo, minha promessa foi: posso restaurar tudo que você perdeu. Deus aumentou o meu nível de fé de tal maneira que eu consigo acreditar nisso. Bem, para que eu possa, sei lá, ir para as nações. E o meu testemunho é uma declaração e um testemunho de fidelidade. Então, eu devo saber aqui quais são os meus limites, o meu tempo dentro desses limites, e aí eu tenho que entender que há promessas que são muito individuais, há promessas que são conectadas com outras pessoas que você vai executar. Você só precisa entender esse tempo aí. Eu falo que de tempos em tempos Deus colocou pessoas na minha vida para que eu continuasse o meu caminho. Ele me deu amigos, ele me deu líderes, ele me deu pessoas que me trouxeram, me alavancaram para cá. Mas chegou um momento em que essas pessoas, nós fomos separados, cada um foi viver o seu destino e eu cheguei aqui. E aqui Deus me conectou com outras pessoas, onde a gente está continuando a fazer aquilo que Deus quer. E aí cada um de nós temos os nossos limites e os nossos tempos. E aí, para a gente terminar aqui, gente, não devemos perder a nossa expectativa. Durante os nossos processos, sejam eles coletivos ou individuais, nós nunca devemos perder a expectativa em Deus. E é por isso que a gente está falando aqui desse ciclo de bênçãos, né? No ciclo de bênçãos, Satanás ele vai querer atacar onde? Na nossa esperança. Ele te fez promessas, tem gente que tem promessa aqui há muito tempo que Deus ainda não fez, aí você fala assim, mas Deus, você não vê isso? Cadê a promessa? Cadê a promessa, Deus? É exatamente aí que o inimigo quer minar na nossa esperança. Se ele consegue tirar a nossa esperança, ou pegar algo que nós estamos esperando fora do tempo, ele rouba a nossa expectativa de quem é Deus. E aí é quando a gente entra nas nossas crises ministeriais, cansaços espirituais, e a gente não acredita que Deus
vai fazer. Isso chama-se de esperança perdida. Quando nós começamos a atuar online de 2021 para cá, nós pegamos muitos líderes, assim, muitos pastores machucados, cansados, querendo se separar, querendo se matar, depressões profundas. Por quê? Porque estavam perdidos na sua esperança. Quando enclausurou todo mundo, foi um baque para todos. Ninguém escapou de ficar balançado. Então, Deus ele quer que a gente siga de bênção em bênção, com a abundância transbordante em todas as áreas da nossa vida. E ele preparou a provisão para que eu e você entre nesse tempo, atravesse para a nossa promessa e caminhe no nosso chamado conforme a gente descobre os nossos destinos, né? Então, dentro desses tempos, dentro desses meses, esse treinamento que a gente tem dessas 12 tribos, inclusive, a gente acaba se conectando com muita coisa, entendendo muita coisa. Né? A gente acaba entendendo quantas vezes a gente se posiciona de forma errada no momento errado. Para terminar, vou até dizer uma frase, duas frases aqui. Pessoa certa no lugar errado dá errado. Atitude certa na hora errada dá errado. Então você é a pessoa certa. Deus tem o lugar certo para você. Você tem atitudes erradas, certas, você vive uma vida de santidade, você vive uma vida de consagração, e aí você vai precisar ter a ação certa na hora certa. Isso a gente chama de convergência, e a gente conhece também como o Kairos de Deus. Sabe quando a coisa aconteceu daquela forma que era para acontecer, do jeito que Deus diz que ia acontecer, foi a atitude que você tomou na hora certa, no momento certo. Você é a pessoa certa e Deus tem o lugar certo para você. Deus tem o lugar certo para você. Deus tem a forma certa para você. E a sua ação na hora certa vai ser revelado a manifestação da glória de Deus. A gente não deve nem adiantar e nem retardar a vontade de Deus. Então, Deus ele tem, gente, coisas incríveis para nós, muitas revelações, que às vezes a gente fala assim, mas por que Deus me falou disso antes? Né? Eu não podia ter tido essa revelação antes. Então, tem coisas que se a gente recebe fora do tempo, pode nos matar. A gente entende que uma unção que cai numa pessoa numa hora errada, ela pode matar uma pessoa. E uma informação certa na hora errada também pode matar uma pessoa. Eu conheço pessoas que se encheram tanto de informações na hora errada dentro da igreja que hoje elas estão em estado psiquiátrico nas ruas, porque ela não suportou a revelação, ela não suportou nem a presença de Deus. Nem a presença de Deus. A gente tem histórias aí de avivalistas que ficaram loucos. Por quê? Por causa da seriedade que é o reino do Espírito e a informação. A informação ela deve ser digerida com o Espírito Santo, com acompanhamento, gradativamente. Nem muito, nem pouco. A gente precisa de um pouco todo dia. Amém, gente? Quero convidar a pastora Vanessa para estar orando. E depois a gente vai deixar a gente vai fazer uma enquete, né, Vanessa, lá no grupo, para você que tem desejo de conhecer mais sobre tempos determinados, um estudo mais aprofundado sobre os meses, a gente tem uma proposta mais para frente para poder trazer para vocês. Mas, Marcelo, poxa, achei que você ia falar a bênção de cada mês. Então, é o que eu estou acabando de falar para você. Tudo tem o seu tempo determinado. Deus tem o tempo certo para que você acesse essas revelações, para que você não se perca. Tem muita gente que recebe uma revelação e se perde. Tem gente que recebe uma palavra profética e se perde. Tem gente que recebe uma bênção e se perde, gente. Então, Deus tem o momento certo para te revelar o que está escondido, o oculto, para que você acesse os lugares que Ele quer que você acesse. Amém? Pastora Vanessa. Espera aí, antes da pastora Vanessa, alguém quer fazer uma pergunta? Gente, pelo amor de Deus, se eu não souber responder,
Eu vou responder depois. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se não quiser fazer aqui, pode escrever e manda depois no particular, tá bom? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, vai lá, pastora. Eu queria um, um, um adendo nessa parte que você e a pastora Valesca disse a respeito de servir, né? Cada um no seu dom, cada um no corpo onde foi chamado, né? Por esses dias, Deus ministrou muito ao meu coração a respeito de Marta e Maria, numa, numa palavra, uma pastora que pregou, né? Ela disse assim que hoje nós estamos em tempos de maturidade que a gente precisa entender que há o tempo de a gente servir com o que a gente quer, só que hoje chegou o tempo de Deus se servir de nós, do que Ele quer. E quando Deus fala se servir de nós, é sobre isso. Ele vir e pegar em você, Marcelo, em você, pastora Vanesca, em cada um que está aqui, aquilo que Ele quer, né? Aquilo que Ele colocou dentro de cada um de nós, que é o que Ele precisa. E a gente está preparado de Deus chegar e falar assim, agora eu vou me servir, né? Igual você disse. Para o Marcelo, Deus pediu para tirar isso, aquilo outro. É pessoal, né? E às vezes dói quando Deus fala, eu quero que tire isso. Então, ele quer se servir de nós. Então, o servo é isso, né? Sobre Marta e Maria. Então, essa palavra, assim, falou muito ao meu coração. E é o que Deus tem tocado. Deus quer se servir de cada um de nós do que ele quer, não daquilo que nós queremos. Eu acho que já foi o tempo de a gente falar assim, não, eu quero servir assim, eu quero dar isso o meu melhor, esse é o meu melhor. Só que Deus sabe qual é o nosso melhor de cada um, né? Então, eu queria compartilhar essa Exato. visão que é muito importante também. Obrigado, pastor. Amém. Amém. Bom, pessoal, então a pastora Vanessa vai orar porque a gente ainda tem algumas coisas aqui para fazer, tá bom? Amém. Antes de nós orarmos, quero compartilhar com você uma experiência que eu tive ontem, que fala quando se alinha o tempo entre céus e terra. Ontem, no nosso ministério, foi dia de ceia, não sei se aonde você congrega foi, mas teve um momento do nosso culto em que houve um alinhamento entre céus e terra, que a presença de Deus ela foi palpável, ela era tocável no culto. E aí o Senhor ele me deixou enxergar o que estava acontecendo no espírito. E era como se nós tivéssemos entrado numa dimensão, não sei se você já ouviu aquela música que fala, não sei se a terra subiu ou se o céu desceu, só sei que o lugar está cheio da glória de Deus, e foi algo muito semelhante, porque era como se eu visse Jesus ceando com os apóstolos na última ceia, e a igreja fazendo esse mesmo ato profético ao mesmo tempo. Era como se nós estivéssemos na mesma dimensão espiritual. Então, o mover que houve na igreja era porque nós acessamos a dimensão da onde Jesus estava ensinando, né? E isso é algo que eu acho que nós vamos viver muito real nesse tempo. Por quê? Porque se instaurou um ciclo onde a presença e a glória de Deus ela vai se manifestar de uma forma muito intensa na igreja. Por quê? Porque a igreja ela precisa ser restaurada e avivada para Jesus voltar. Então, tenha curiosidade do ciclo que você está vivendo, tenha curiosidade do que Deus quer que você realize nesse tempo, na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu trabalho, sabe? Isso é algo que a gente precisa ter interesse, porque tudo que Deus pensa e tem ao nosso respeito já está, já é, só que nós precisamos ter interesse de trazer, né? Trazer para a terra, conhecer. Amém? Fecha teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos hoje nessa sala, Pai, em 12 pessoas. Para mim, 12 é governo, Senhor.
E hoje nós estamos falando do teu tempo e da tua estação, tempo determinado, tempo estabelecido entre céus e terra, meu Deus, para cada vida aqui. Cada um, o Senhor trouxe à terra no tempo em que o Senhor determinou. O Senhor tem projetado, Senhor, nas suas vidas aquilo que o Senhor deseja que eles realizem neste tempo, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha avivar. Aviva, Senhor, a tua obra em cada um aqui. Aviva, Senhor, o teu reino, Senhor, que é um reino perfeito, Senhor, em cada um aqui, para que nós possamos, Senhor, governar a terra, assim como o Senhor mandou Adão e Eva, Senhor, um dia governar, Pai. Que cada homem, que cada mulher nessa sala, Senhor, possa ter um alinhamento, Senhor, nas suas vidas, neste tempo e nesta estação, para viver aquilo que está proposto para eles, para que eles possam desfrutar, Pai, dos teus benefícios, Senhor, aqui nessa terra. Eu te louvo, eu te agradeço por cada casa aqui representado, por cada família aqui representado. Obrigada, Senhor, porque não foi por nós, mas é por ti, Senhor, que nós estamos aqui. Não é porque somos merecedores, mas é porque a tua graça nos alcançou. Não é porque, Senhor, somos bons o suficiente, mas é porque na nossa fraqueza tu manifesta, Senhor, a tua glória. Muito obrigado, meu Deus, nessa noite. Pai, nós nos despedimos em gratidão, que o Senhor leve cada um para o seu descanso e que o dia de amanhã eles possam levantar, Senhor, atentos a tudo o que o Senhor vai trazer para eles, em memória, em mente, em palavras, Senhor, alinhando eles no propósito determinado para esse tempo, Pai. Muito obrigado, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém.